gente tem como propósito responder algumas perguntas aqui, e a primeira delas é essa: qual a relação que o audiovisual tem com o espiritismo? E a gente pode dizer que um dos primeiros filmes de grande porte, né, que a gente conseguiu ver foi realmente O Poço, né, em 1990, e que vieram para sedimentar essa área que a gente hoje pode dizer que é audiovisual espírita, né. Foi um grande filme de destaque, mas antes, aqui no Brasil, a gente já teve Joel no 23º Andar, um brasileiro, um filme que a gente pode dizer que é um filme espírita, e que é baseado numa obra psicografada pelo Chico Xavier, Somos Seis. Então, estava aí começando, né, o caminho, abrindo as portas para os filmes que vieram em 2008, Bezerra de Menezes, e em 2010. E o sucesso foi muito grande, né? Se a gente for pensar, fazer 500 mil espectadores no cinema, é um grande público, né? Hoje os filmes fazem 200 mil, 300 mil, então realmente provocou um reboliço aí nessa área, né? Outros exemplos aqui: o filme das Mães de Chico Xavier, o filme Nosso Lar, todos eles aí, né, com essas boas cifras aí, pelo menos com mais de 1 milhão, 2 milhões de espectadores. Isso é muito bom, porque muitas das pessoas que assistiram não eram espíritos. E elas começaram a conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Por que a gente fala, por que a gente milita tanto na área de arte? Porque muitas vezes as pessoas têm receio de ir na casa espírita, de conhecer a casa espírita, de conhecer o espiritismo. Mas elas não têm vergonha nenhuma de assistir um filme espírita, ou de assistir uma peça de dança espírita, ou assistir uma peça espírita. Então a arte é o nosso caminho de chegar a essas pessoas, não com o objetivo de convertê-las, mas com o objetivo de colocar esse conhecimento ao serviço delas. Se é algo que faz bem para a gente, por que não apresentar para essas pessoas? E a arte tem sido esse caminho possível, né, para a gente alcançar esse objetivo. Só dar uma contribuição de uma frase, porque na realidade o acesso direto é que tem um atavismo na mente das pessoas de conversão. Como a arte sai fora da casa espírita e retira esse acesso direto individual, a pessoa compra, leva para sua casa e fica sozinha assistindo. Por isso que a arte alcança muito. Nós temos... Acho que também a questão de divulgação. Você viu que o Avô de Chico Xavier é um filme maravilhoso e pouca gente vai assistir mesmo, mas é porque, por exemplo, os anteriores Chico Xavier, Nosso Lar, tinha uma marca Globo Filmes, tiveram muita divulgação, inclusive dentro de novelas, e no canal de televisão que do corte da Globo. E por ter feito, por exemplo, Chico Xavier foi feito pelo Daniel Filho, que é um diretor já renomado do cinema nacional. Trilhas aqui perto dos montes. Eu tenho conversado muito sobre isso, porque aparentemente essa temática espírita ela decaiu um pouco em 2011, obviamente, porque em 2010 foi o centenário do Chico, e aí você teve realmente um boom. Agora as coisas já estão entrando dentro de um conforme. A gente até brinca que os dois momentos em que a doutrina espírita esteve em mais destaque estão relacionados ao audiovisual, que foi no Pinga Fogo, na década de 70, e agora em 2010. Então, para a gente entender esse potencial que o audiovisual tem, não que o audiovisual seja a ponta desse iceberg, né? Mas que ele fez parte aí desse processo. Então, como a gente pôde observar, então, o audiovisual, nós tivemos aí um grande boom, na verdade, mas existem várias produções menores, curtas-metragens que vêm sendo feitas, vários grupos que vêm surgindo, e é importante nesse momento que a gente tenha consciência de dois aspectos importantes, que é a técnica, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e a questão doutrinária. É importante que a gente estude e busque as referências que existem a respeito da arte, né? Nós queremos fazer algumas citações, e se alguém se sentir à vontade de comentar, essa aqui é um comentário de Kardec nas obras póstumas, em que ele diz que a arte abre um campo novo, imenso e ainda inexplorado, e quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aulirá nessa fonte as mais sublimes inspirações. Porque aí a gente começa a trabalhar em equipe espiritual e a equipe material. E aí a gente está aberto,
como médium das belezas eternas, nós estamos abertos para receber as inspirações, as contribuições também dos Por espíritos. exemplo, Fritz Lang pode te ajudar. Com certeza, por que não? Charles Chaplin pode te ajudar. Uma coisa que a gente tem pensado dentro do grupo, né, porque nós temos uma pessoa dentro do grupo que é médium, que tem cuidado desse aspecto relacionado à mediunidade dentro do grupo. Nós realizamos alguns cultos de forma trimestral, às vezes com um pouco menor de frequência, mas nós temos essa regularidade, nós temos essa preocupação. E nós já sondamos a possibilidade de trabalhar com roteiros mediúnicos, ou seja, um médium que, por meio da psicografia, traga roteiros. Ele pode te ajudar inspirando, ó, bota a câmera desse jeito, faz aquele foco assim, fica legal. Você não está nem sabendo que é o cara. Então o que a gente percebe é o quê? Que no campo do audiovisual as possibilidades estão muito abertas, né? Nós conversamos aqui sobre a videodança, as possibilidades que nós temos essa possibilidade dos roteiros e temos imensas outras possibilidades que a gente vem discutindo que no decorrer da nossa fala nós podemos apresentar aqui, mas são infinitas, né? Realmente não tem. Pessoal, se das 11 no auditório, por favor. Aqui já vai direto para o auditório. Certamente. Fast motion. Emmanuel nos coloca no livro Consolador que o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as informações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e da beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. E aí a gente lembra de uma outra frase do Kardec, né? Alguém lembra dela? Vocês querem falar? A arte pagã será substituída pela arte cristã, que por sua vez será complementada, não nessas palavras, será complementada pela arte espírita. Então realmente a gente, quando fala dessa arte espírita, a gente fala com muito entusiasmo, né? Porque a gente vem percebendo uma movimentação nesse sentido, porque a gente assiste uma novela, a gente vê temática espírita, a gente assiste um filme, né? A gente tem visto nos festivais de cinema de Gramado filmes com temática espírita, filmes que têm sido premiados, exemplo de O Contestado, qual é o outro que eu falei? Contestado e... Existe, eu vou lembrar. Árvore da Vida. Um outro filme. Então são filmes o quê? São pessoas que não são espíritas, que têm produzido filmes com a temática espírita. Né? A gente entra num outro debate que eu não quero nem iniciar, que é o quê? Só espíritas produzem arte espírita? Fica a reflexão para vocês. Mas muitas pessoas não são espíritas têm produzido muitas obras, e essas obras, evidentemente que elas muitas vezes têm comprometimentos doutrinários, né? Falta essa parte para isso. Mas são filmes que trazem beleza, são filmes que trazem consolo, trazem alegria para as pessoas, né? Até uma questão interessante, porque quando nós empreendemos a Mostra de Cinema Espírita lá em Goiânia, a primeira edição, nós pensamos assim, quais são os 2 critérios que a gente vai ter que ter para selecionar esses vídeos, os vídeos que chegam para serem exibidos como curtas espíritas. A gente pensou, não, fácil, questão doutrinária, questão técnica, a qualidade técnica. Só que aí começou a chegar os filmes para a gente viu que é mais difícil do que a gente pensava. Por quê? Porque tinham filmes que eles não evidenciavam claramente a doutrina espírita. Não tinha lá uma citação de Kardec, não tinha lá uma citação de Chico, ou uma história. Espírito, encarnação. Mas traziam alegria, traziam consolo. E aí, como é que a gente faz? Isso é audiovisual espírita? Ou não é? Então, essa delimitação, até a delimitação do que seja arte espírita, né? Eu acho que nós estamos trabalhando para construir, né? Cada um de nós tem aí uma ideia do que seja, os espíritos nos trazem,
mas nós estamos construindo, né? E essa arte espírita, né, ela está sendo incorporada, o espiritismo está sendo incorporado a diversos meios, né, de arte, de comunicação, né, prevendo aquilo que Allan Kardec nos colocava. Um comentário? Uma pergunta breve. A gente tem alguns filmes, eles têm um conteúdo doutrinário. Quando você vai observar, você vê que ele não foi feito, provavelmente não foi feito por espíritos. Muitos não espíritas produzem. Mas você vê, às vezes, um conteúdo doutrinário tão certinho ali dentro dos conceitos, das experiências que vocês têm. Vocês sabem se existe alguém de fora do país igual, que produza de alguma forma e que busque essa referência, ou algumas pessoas ou algum grupo que quando vá produzir algo com essa temática, de fato busca essa referência para entendimento, ou não? O cara vai na intuição dele? Complemento. Nesse aspecto dele, tem muitas pessoas que não são espíritas, vão fazer arte espírita, que estudam mais espiritismo que o próprio espírito. Essa é a questão. Então, às vezes, um ator lá da grupo que vai gravar uma cena, fazer um papel, ele busca ler as obras do Emmanuel todinho para entender o processo. Entendeu? Para poder fazer. E às vezes o próprio espírita, dentro da casa espírita, começa a fazer arte espírita sem conhecer arte espírita. Então, assim, a gente está nessa lista de arte há um tempinho aí, a gente vê muito isso. Então, assim, as pessoas, vamos fazer arte espírita, vamos. E às vezes a pessoa chega na casa espírita hoje, amanhã está fazendo arte espírita, mas sem conhecer a doutrina ainda. Então, às vezes, fica 2, 3 anos só no grupo de arte, sem conhecer nada, sem fazer um curso de noções básicas, sem ler as obras espíritas, mas está dentro do grupo de arte. Então, são coisas que acontecem que a gente tem que começar a visualizar que isso é real no movimento espírita. Né? Às vezes, quem está lá fora fazendo arte espírita está estudando muito mais doutrina espírita do que o próprio dito arte espírita. Então, isso está certo também? Então, assim, são pontuações. E aí a gente pode ter uma complicação também, porque realmente as pessoas estudam, elas buscam saber como funciona o espiritismo e fazem. Mas aí talvez, por exemplo, a pessoa ela não pode, ela não é espírita e ela não tem aquele compromisso com a doutrina. Então é onde a gente vê algumas vezes em filmes uma imagem legal, tá, uma mensagem legal, e um pedacinho ali você vê algo que contradiz ali que... Nós recebemos filmes, só para pontuar essa questão do André, nós recebemos filmes lá que o filme é lindo, você assiste, você emociona, chora, chega no finalzinho, tem um equívoco do ponto de vista que muda tudo para O que Kardec fala sobre isso? É melhor que você recuse 10 verdades do que passar uma mentira, né? Não é a frase, não é, a ideia é essa, não está lá, né? A frase, mas assim, o sentido é esse, ou seja, ele prefere recusar. Se você dá uma mentira no meio de um, né? Então a gente trabalha no festival, a gente passa muito por isso, né? Às vezes chegam letras ou peças de teatro que tem coisas que contradizem a doutrina espírita e você precisa recusar a prova. E às vezes passa para modificar e não quer modificar. Pode fazer vista grossa, assim, Respondendo a pergunta do Anderson, existe um produtor do filme Amor Além da Vida. Ele criou Stephen Simon, ele criou um site, vocês podem pesquisar na internet, se chama Circle Spirit of Cinema, Círculo do Cinema Espiritualista. Né? E lá vocês vão encontrar filmes como Amor Além da Vida, vários outros que trazem alguma temática espiritualista, nem sempre concordando com as postulados de Kardec, mas são contribuições interessantes. Né? Por isso que é importante os debates. Acho que é importante ter um debate com um orientador que seja espírita, porque, por exemplo, na nossa casa a gente faz isso. Tem alguns filmes espiritualistas e convidamos sempre a um palestrante de uma pessoa com experiência da doutrina que vai conduzindo o debate, o que está de acordo, o que não está, o que a gente pode levar de lição, o que realmente é de acordo, o que não é nesses filmes. E que é uma forma didática, né? Diferente, envolve entretenimento para você então passar a doutrina. Como chama o site? Você pesquisa lá, Círculo do Cinema Espiritualista. Você vai conseguir. O site é em inglês. Eu queria fazer só uma contribuição doutrinária com relação a isso aí, gente. Essa transparência aí é extremamente rica, porque ela está contextualizada na época de hoje. As artes não sairão do topo, né, que jazem. Topou, então quer dizer, a arte para eles, ele aqui dizendo, sozinha,
ela não tem vitalidade se ela não tiver uma crença. E a gente sabe que a história da arte, ela veio sempre honrando o divino, como mostrou o Gédere, uma propriedade muito grande. E agora nós estamos contextualizando. Nenhuma transformação filosófica se dá sem a arte paralelamente. Então, se a gente está no mundo de transição para a era, da nova era, que é de regeneração, significa que eles vão usar a arte para fazer essa transformação. Mas eu só queria pontuar para vocês, como foi colocado aqui, dois aspectos são importantíssimos: aspecto doutrinário e aspecto técnico. Se a gente quer se comprometer na produção de audiovisual com temática espírita, eu gosto de usar esse termo, audiovisual com temática espírita, né? A gente precisa ter esses dois cuidados: o aspecto doutrinário e o aspecto técnico. Eu coloquei o aspecto doutrinário porque, na minha opinião, não sei na opinião de vocês, talvez ele seja o mais importante. Por quê? Porque eu posso ter um filme, como foi colocado aqui na turma passada, um trabalho que ele não tem a qualidade técnica, mas ele traz o conteúdo, as pessoas se divertem com ele, assistem, né? Ele cumpriu a missão dele. Para aquele grupo ali, ele cumpriu a missão. A técnica ela vai chegar depois. Por quê? Porque aquela pessoa com a prática e com a experiência não vai desenvolver esse aspecto dela. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que lembrar é o aspecto doutrinário. A gente estudar, a gente viu aqui diversas obras, as citações que vocês viram aqui, elas estão contidas nesse texto aqui, ó. Um texto elaborado pela Comissão de Arte Espírita, do CFN, de novembro de 2010, formado por alguns integrantes da ABRAT, uma comissão de várias pessoas do grupo de arte, e eles trouxeram então essa contribuição para a gente. Então, se vocês têm o desejo e a vontade de produzir, produzam, né, André? Não deixem de fazer, mesmo que seja com celular, mesmo que seja com uma câmera fotográfica, façam. Na nossa mostra, nós temos uma categoria específica para isso, chama-se Curta Mocidade, dirigida às mocidades espíritas, que em geral tem muitos jovens interessados nessa área e que tem lá a sua câmera fotográfica, seu filmador, e querem produzir, né? Então, nós estamos à disposição de vocês, eu, o Andrei, que é o coordenador do NAV, nós estamos à disposição para auxiliar no que for preciso. Nós não temos todas as respostas, obviamente, estamos tentando descobrir e estamos buscando pessoas que estejam interessadas nessa área para que a gente possa juntos construir essa área que é tão nova no nosso movimento espírita de arte, né? Só tem uma falinha dentro da família, bem rapidinho para vocês. Mesmo que você não produza com qualidade, você teve uma ideia, criou uma ceninha, filmou com o celular, é como o Paulo Rondas falou, que quando o músico, no caso do músico, ele está falando, você criou, a partir que criou não é mais seu. Então, que você jogou isso no YouTube, fez ali, você pelo menos, pode não ter qualidade nenhuma, jogou a ideia. A pessoa lá com os recursos melhores vai fazer a versão dela, mas a ideia foi sua. E você contribuiu com o meio, com a ideia. Pelo menos isso. Eu ia perguntar se tem algum portal que reúna esse tipo de trabalho, igual a gente tem o Arte Espírita. Eu me lembrei aqui, não tem como deixar de lembrar pelo menos, do trabalho do DECOM, que é o pessoal lá do Espírito Santo, que as mocidades produziram, o próprio DECOM produz materiais desse tipo que de repente fosse, não sei se dentro do próprio portal Arte Espírita ou da ABRAT, que esses links pudessem ser disponibilizados mesmo dentro do próprio YouTube para que as pessoas pudessem... Essa resposta vocês vão ter hoje à tarde, porque hoje nós vamos fazer essa proposta. Nós já temos um material, esse site pronto. Então você vai acessar Audiovisual Espírita, para vocês em primeira mão, então, audiovisualespírita.org/portal. Vocês vão ver lá em primeira mão esse trabalho. Tem o nosso cartão e eu acho que tem o nosso contato aqui. Estamos à disposição, então. Um ótimo fórum e desculpem. Vai para o site da ABRAT? Podemos mandar. Manda. Eu só quero pedir desculpa para vocês pelos equívocos
que nós falamos, as bobagens aqui. E também pedir desculpa pela correria aqui. Por isso que eu pra pedi o gente PPT. trazer. Que é que a gente não viu na oficina, a gente pode olhar no PPT. Bom, o outro vai estar lá no fora.